Vamos continuar nessa conversa aqui, chamar também a Priscila Yasbeck, que vai entrar aqui no estúdio. Pri, bom, break news agora, então, o anúncio da Petrobras anunciando essa redução no preço médio da gasolina por litro, então 20 centavos para as distribuidoras, para o consumidor acaba sendo um pouquinho menos, 15, né? 15 centavos. Dá para a gente falar em mudança na política de preços ou está acompanhando a oscilação internacional? Está acompanhando a oscilação internacional, né? Ontem mesmo o petróleo chegou a cair 5%, né? O petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso mercado. Então já havia essa expectativa que a Petrobras faria esse reajuste, trazendo os preços, acompanhando os preços lá fora. Inclusive a Abicom, que é a associação que representa as importadoras de combustíveis, ela já tinha mostrado que havia alguma defasagem em relação ao preço lá fora, só que dessa vez uma defasagem positiva, né? Então os preços da Petrobras acima dos preços praticados lá fora, o que é diferente do cenário que a gente vinha acompanhando aí ao longo dos últimos meses por causa dessa queda no preço do petróleo. Por que o petróleo está caindo lá fora? Porque há uma perspectiva de que a recessão no mundo vai desacelerar a demanda pela commodity, e com isso os preços recuaram. Mas é importante a gente falar que está tudo muito volátil. Então, assim como ontem os preços caíram 5%, subiram 5%, os preços hoje também já estavam caindo um pouco mais. Então, eles dão uns repiques muito altos de acordo com o que acontece lá fora. E tem também, por exemplo, uma influência muito forte do que está acontecendo na Europa. Então, também o corte de fornecimento de gás da Rússia para os países europeus. Na quinta-feira está prevista a retomada do fornecimento de gás da Rússia por meio do gasoduto Nord Stream para a Europa. Então, tem um temor de que a Rússia não retome esse fornecimento por completo. Tudo isso vai influenciando muito os preços. O preço do petróleo estava há pouco tempo ali perto dos $100, daí ontem já subiu acima dos 105, daí hoje dá uma caidinha de novo. Então, essa volatilidade, ela acaba mexendo nessa defasagem que a gente vê. É por isso que, às vezes, as informações ficam um pouco desencontradas, né? Em um momento a gente fala de defasagem positiva, em outro momento negativa, mas porque isso reflete muito desse cenário muito incerto que a gente vê na economia global. Não, e é perfeito, porque a gente aqui então, Pri, pelo que eu entendi da sua análise, é que a gente tem um cenário mundial, um cenário global contribuindo para esse anúncio da Petrobras, que independente da troca política, a indicação de um novo presidente, isso acontece seguindo o mesmo modelo de política de preços que a Petrobras tinha com os presidentes que foram trocados pelo governo, certo? Exatamente. Inclusive, quando houve a troca do José Mauro Ferreira Coelho para o Caio Mário Paz de Andrade, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca, o que os especialistas diziam muito é que era preciso torcer para que os preços do petróleo caíssem no mercado internacional, para que não houvesse outra troca no comando da Petrobras. Porque a política de preços da Petrobras, que acompanha os preços internos, ela tem um motivo para existir, né? E qual que é o motivo? Se os preços aqui não acompanham os preços lá fora, há um risco de desabastecimento no mercado local, porque uma parte do combustível usado no país vem de fora, cerca de 20%, considerando entre diesel e gasolina, vem de fora. Então, se os preços aqui ficam muito desvantajosos, ficam muito abaixo dos preços lá fora, os importadores eles não têm interesse em trazer esse combustível que vem de fora e o mercado corre um risco de desabastecimento. Então, mesmo com o governo trocando o presidente, até para sinalizar que está fazendo algo para conseguir conter os preços, o fato é, os preços precisam acompanhar o que acontece lá fora, porque o Brasil não é autossuficiente em combustíveis. Então, a torcida muito forte do governo era justamente para que os preços reduzissem, para que esse novo presidente ele não tivesse que mudar essa política de preços. Esse é o melhor dos mundos. Mas, se os preços continuassem altos, tinha inclusive uma expectativa de que poderia haver uma outra troca, inclusive uma mudança nessa política de preços da Petrobras, o que traz uma sinalização muito ruim para o mercado, porque mostra muito claramente que há uma interferência política sobre a empresa. Esse recado já está dado. A Petrobras já é uma das empresas mais descontadas, comparando com outras petrolíferas no mundo. Então, o preço do petróleo sobe lá fora, a Petrobras sobe menos do que o resto do mundo, né? Menos do que as outras petrolíferas. Mas, com esse cenário de petróleo caindo, os ajustes sendo feitos para baixo nos preços para o consumidor, de certa forma, essa política de preços da Petrobras ela fica blindada e a situação dá uma acalmada.
A gente pode falar, então, que foi uma coincidência feliz do ponto de vista do governo, claro, também do ponto de vista do consumidor, que é o que mais importa. Mas e a previsão? A gente tem uma expectativa de como deve se comportar o preço do petróleo do ponto de vista internacional até as eleições, que é o que a gente está discutindo aqui, enfim, em relação ao aumento de preços, principalmente dos combustíveis? É importante a gente colocar que o preço do petróleo ele tem dois fatores, né, que influenciam, que é a cotação do petróleo lá fora e o câmbio, né? Então, pela via do câmbio, existe uma insegurança muito grande, um temor de que, com as eleições chegando, o dólar suba. Isso pode afetar negativamente os preços da gasolina e dos combustíveis vendidos aqui no país, né? Porque essa cotação ela é feita em dólar. Então, tem essa questão do câmbio. Em relação ao petróleo, também é curioso, né, se não dramático, dizer que os preços e as previsões para os preços, elas variam de $65 a 380. Então, o Citi, por exemplo, tem uma previsão que o preço pode cair para $65, com recessão no mundo, com queda na demanda pelo petróleo, mas, ao mesmo tempo, o Morgan Stanley ou o JP Morgan, eu não lembro qual dos dois bancos estrangeiros, mas recentemente soltou um relatório dizendo o seguinte, que se a Rússia apertar o corte de fornecimento de gás para a Europa, a oferta vai ficar tão reduzida no mercado global que, num cenário muito extremo, o preço do petróleo, que hoje está em cerca de $100, poderia ir para um extremo de $380. O que isso traz para a gente? Que todas as previsões estão na mesa e muitas previsões têm se mostrado erradas. Então, quando o mercado coloca que os preços podem variar de $65 a $380, o recado que a gente tem é que está tudo muito incerto. Não dá para saber se os preços vão para cima ou vão para baixo. O que dá para saber é que devem continuar, isso, as maiores apostas são nesse sentido, os preços vão continuar ainda elevados. Então, por mais que haja essa redução de preço, agora trazendo de volta a discussão aqui para o nosso consumidor, né, para o brasileiro que está querendo abastecer o seu tanque. Por mais que haja essas reduções de 20 centavos, 30 centavos, 15 centavos, isso eu estou falando de tanto o reajuste da Petrobras, porque o petróleo caiu lá fora, quanto medidas do governo, redução de impostos, ICMS, sobre etanol, sobre os outros combustíveis, tudo isso acaba sendo um pouco cosmético diante do aumento de preços que esses combustíveis tiveram ao longo dos últimos anos. Então é só a gente lembrar que antes da pandemia a gasolina estava em cerca de R$ 4,00. O diesel estava abaixo de 4. Então, mesmo com essas reduções, o preço segue ainda elevado e claro, o combustível acaba tendo uma influência e reverbera em vários preços da economia. Isso principalmente o diesel, né, que abastece caminhões, abastece transporte público. Então, qualquer aumento nesses preços, ou se mesmo que não haja aumento, agora tem uma queda, mas com os preços se mantendo elevados, a situação e a percepção, a sensação ainda é ruim. Ainda que haja esse alívio aí que a gente está vendo, inclusive nos postos de gasolina com as últimas reduções. Agora, Basília, quem vai faturar politicamente isso, e não é só o presidente Jair Bolsonaro que vai faturar politicamente com isso, também os governadores que, quando reduziram o ICMS, cumprindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que baixou recentemente o preço da gasolina aí na sua cidade, eles também cobraram da Petrobras uma atitude mais de olho no consumidor, que baixasse também o preço dos combustíveis. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi também aos microfones, às redes sociais, cobrar da Petrobras uma maior atenção ao preço dos combustíveis para o consumidor. Fato é que essa explicação que a Priscila Yazbek nos traz no mercado global vai ser faturada politicamente porque a gente está a menos de 90 dias das eleições. E já tem a redução do ICMS. Agora, com mais 20 centavos a menos, né, no preço do combustível, isso vai ser usado certamente politicamente. Quando é alta, né, o assunto então é negativo, né, normalmente governadores e presidentes da República costumam se eximir de qualquer responsabilidade, já que o jogo mudou, né, parece que a coisa mudou e o preço da gasolina é que vai cair, então a notícia agora é de baixa no preço dos combustíveis, com certeza haverá também aí essa rivalidade de paternidade, né, quem foi responsável, pelo menos politicamente falando, quem pressionou mais para que os consumidores, os motoristas tivessem essa boa notícia chegando aí aos postos de gasolina. Aqui, de dentro do Palácio do Planalto e também fontes do Ministério de Minas e Energia, o tom não poderia ser diferente, né? De comemoração. Então, ainda não deu aí tempo, mas a gente analisa, né, levando em consideração outros movimentos de governo, de que isso sim será utilizado como mote de campanha, né? Não demorou muito depois da aprovação no Congresso daquela proposta que fixa o teto em 17
17%, 18% do ICMS, veio esta novidade da Petrobras, sob nova direção, o quinto presidente da gestão de Jair Bolsonaro, com redução dos preços. Mas o que fica claro também, a gente pode tirar de análise de tudo isso, que não foi a mudança no comando da Petrobras que levou à redução do preço da gasolina. E olha, até aqui redução nas refinarias. Ainda não se sabe o quanto disso vai chegar ao consumidor. Não foi a troca de comando da empresa que resultou aí na redução do preço do combustível. Pelo contrário, a mudança vem porque a empresa se manteve pautada na política de preços, aquela que era defendida por presidentes, né, José Mauro, o próprio Silvio Luna, defendida por presidentes indicados por Bolsonaro, mas que foram demitidos porque foram considerados aí pouco alinhados à tese de que o grande vilão, o grande mal da Petrobras era a política de preços. Pri, daqui a pouquinho a gente vai falar das ações da Petrobras. Não sei se você está de olho aí, se estão caindo ou não, ou se estão subindo. Já mandou mensagem, quero falar das ações. Pode perguntar, porque eu estava numa reunião quando me chamaram aqui, o Breaking News, não deu tempo antes de pegar as cotações, mas daqui a pouco... Então pode falar. Não, estão subindo 0,8%. Também estava vendo aqui a defasagem, agora eu consegui abrir todos os meus links aqui. Mas a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis estava dando hoje uma defasagem positiva, ou seja, os preços aqui da gasolina 30 centavos acima do mercado externo, do diesel 28 centavos acima do mercado externo. Então, ainda tá uma defasagem positiva, como eu falei, o jogo inverteu. E aí agora, as ações da Petrobras, então, sobem 0,8% aos R$ 28,82. E olha que curioso, mas só que não, né? O que acontece com a Petrobras? Os preços do petróleo do tipo Brent está caindo, né? Está perto da estabilidade, uma queda de 0,05%. E as ações da Petrobras sobem. Por quê? De novo, com todas as petrolíferas, quando o preço sobe, as ações sobem também. Com a Petrobras, as coisas são um pouco distorcidas. Então, quando a Petrobras reajusta para baixo os preços, apesar disso não ser bom para os resultados da empresa, resultados financeiros da empresa, tira o temor de interferência política. Então, muitas vezes as ações sobem, mesmo com queda no preço dos combustíveis, com reajuste para baixo. Agora, Basília, pode concluir, pode falar. Saber agora o que vai acontecer com o diesel, né? A gente sabe que a cadeia econômica de produção e de uso do diesel aqui no Brasil é diferenciado, do diesel como tudo, né? A cadeia produtiva do diesel é diferenciada, então fica também aquela margem ali de dúvidas sobre qual a notícia que a Petrobras terá para os caminhoneiros. A notícia de hoje para o motorista comum, aquele que pega ali seu carrinho 1.0, 2.0, gasolina é de redução. E o diesel, que afeta os caminhoneiros, né? Que afeta quem transporta cargas pelo Brasil. A PEC que implementou o voucher caminhoneiro no valor de R$1.000, está aprovada, mas ainda não começou a fazer efeito nenhum. Falta o pagamento. Até mesmo ontem, conversando com um integrante desse grupo de campanha do presidente Jair Bolsonaro, eu perguntei para ele se já era sentido junto à população, né, os efeitos da PEC. Ele disse, claro que não. Cadê o pagamento? Ainda não começou? Valeu, meninas. A gente vai conversar mais sobre isso ainda, claro, aqui no Live CNN.